Estamos de volta com o programa Coletiva de Imprensa para você nesta quinta-feira, você sabe, sempre às 10 da noite, é o nosso encontro para sempre um assunto interessante, uma pessoa, uma personalidade, enfim, sempre para a gente sair um pouco melhor do que começamos o programa. E hoje, programa sensacional, estamos entrevistando o juiz federal, Dr. Mauro Salles Ferreira Leite. No primeiro bloco, nos deu aí uma aula, hein, de cada detalhe que nós ficamos aqui sabendo. Ao nosso lado, Antônio Danelon. O programa é reapresentado às sextas-feiras, às 1h30 da tarde e aos domingos, às 8h30 da noite. Doutor Mauro, novos tempos. Vamos falar um pouquinho do meio ambiente, crime ambiental. Antigamente, eu me lembro que todo mundo cortava a árvore, não se preocupava, fazia algo, desviava rio, não se preocupava. Os tempos foram mudando e acredito que é até para melhor, vamos cuidar desse planeta. Mas essa tendência da preocupação ambiental parece que também caiu bastante sempre à mesa no dia a dia de vocês lá. Não há a menor dúvida disso. Agora é crime, né? Aquelas estilingadas em passarinho lá. Pois agora é crime e, na verdade, é uma situação que exige muita ponderação e, a meu ver, muito bom senso na condução desse processo, porque se tem que, especificamente nos casos que vieram para a Justiça Federal, nós temos casos aqui envolvendo olarias, né? Nós temos uma grande repetição desses casos em que houve realmente o impacto ambiental decorrente da atividade, decorrente de uma atividade que não está regulamentada, de uma atividade que está constituída à margem da lei, porque não é que é proibido, mas é que a permissão se condiciona a determinados requisitos que muitas vezes não são cumpridos. E aí se constitui uma situação ilegal, se constitui uma situação à margem do direito que precisa ser corrigida e muitas vezes isso implica o disparo de uma sanção em face daquele que transgrediu. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, Antônio Carlos, porque na verdade o que a gente tem que perceber é que as pessoas fazem muitas vezes porque é o modus vivendi dela, que é daí que elas retiram a sobrevivência delas. Então você tem que compatibilizar, tá certo? A proteção a uma determinada objetividade, a proteção a um determinado bem, com a necessidade que o ser humano tem de se expandir, de sobreviver, de manter a si próprio, a sua família, que são bens jurídicos muito relevantes também, né? O que a gente tem tentado fazer na questão principalmente das olarias, nós encaminhamos muitos processos em que isso apareceu, inclusive isso foi objeto de uma preocupação recente nossa, ainda sob o final da gestão anterior da Prefeitura Municipal, a questão da reparação das áreas atingidas, porque isto me parece o mais relevante em tudo isso. Não a aplicação de uma pena em relação ao sujeito que muitas vezes, sem conhecer muito bem a legislação, vai e simplesmente continua aquele negocinho de família que vinha há muitos anos. Isso não é o mais relevante. O mais relevante me parece o seguinte: orientar as pessoas a se readequarem e, eventualmente, repararem o dano que causaram. Nós conseguimos fazer isso numa boa medida a partir de 2011, com uma integração da Secretaria do Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal aqui de Bragança Paulista, ainda sob gestão do professor Joaquim, que nos ajudou muito nesse processo, foi muito efetivo, encaminhou várias questões de reparação ambiental de áreas degradadas nesse sentido. Houve também uma situação relativa ali à questão da CETESB, porque a CETESB tem muita dificuldade para a reparação, a fiscalização dessas atividades que muitas vezes são predatórias, são degradantes. Isso também foi chegado a um comum acordo e a gente está tentando, na medida do possível, ver se consegue evitar o próprio cometimento do ilícito sem que as famílias envolvidas percam o seu sustento, o seu ganha-pão. É uma equação difícil de equilibrar. Mas a gente tem tentado, na medida do possível, equacionar isso sem travar a atividade econômica.
O problema que nós tivemos na José Gomes da Rocha Leal também chegou, vai para vocês isso? Não, porque aí a questão que foi para nós, foi para a Justiça Federal, foi pelo seguinte, a questão das olarias aqui, ela envolve a extração de argila das barrancas dos rios. E falou em rio em Bragança Paulista, já pensei em juiz federal, pelo seguinte, porque o que define a competência federal aí? O rio atravessar a fronteira do estado. Você tem 2 estados da federação, 2 entes federados autônomos, não é possível que a justiça estadual de qualquer um deles vá julgar o fato. Então isso se desloca para a Justiça Federal. Rio interestadual é bem da União, disposição constitucional, artigo 20. A Justiça Federal é competente para conhecer do fato. Foi por isso que foi deslocado. Foram vários casos, o da José Gomes não, esse ficou sob a jurisdição estadual, que eu sei que tem muita preocupação nisso também. O Ministério Público Ambiental aqui é muito atuante, muito responsável também, tem sido bastante vigoroso na sua atuação, mas com muita seriedade, com muita atenção aí a esses problemas que eu chamei a atenção aí. Doutor Mauro, então acho que mexer em rio é mexer com o juiz federal. Aqui, porque o único talvez rio que eu saiba que é genuinamente paulista é o Tietê. O resto faz divisas com outros. Você sabe que, doutor Danilon, eu tenho não só situações de crime ambiental envolvendo degradação de rios, como eu tenho muitas ações de uso capião, em que a propriedade é lindeira ao rio e dá o interesse da União, porque o rio atravessa a fronteira do Estado. O rio Atibaia, por exemplo, é terrível, porque tem várias propriedadezinhas que são lindeiras. Deus, o capião ali é federal. Porque a testada marginal do terreno é confrontante do rio. Isso desloca a competência para a Justiça Federal. Rio aqui realmente a tendência é ser federal mesmo. Eu queria fazer uma pergunta, me permita aí realmente não saber, mas não por curiosidade mesmo, acho que é bagagem da gente ter de informação. Briga de galo eu sei que é crime, aqui nessa redondeza eu já vi grandes, não é pessoas de poder aquisitivo baixo, não, de alto, ter briga de galo, campeonatos. Isso cai para a Justiça Federal? Não, isso cairia para a Justiça Federal caso houvesse prova de lesão a bens jurídicos da União. Entendi. Aí, na verdade, se até você está levantando uma questão interessante, eu vou até pensar num exemplo cerebrino, assim, de concurso público. Se você falar, por exemplo, que o galo é da Embrapa, a Embrapa é uma empresa pública federal. Aí eu acho que o doutor Ricardo denunciaria e eu aceitaria a denúncia. Precisa ver a procedência do galo, né? Exatamente. Em suma, mas isso é uma coisa mais cerebrina, tá certo? Mas até que é possível. Mas é interessante, eu vou falar por quê. Porque eu sei que a Polícia Federal é que, de repente, isso, foi lá e as pessoas falam, mas a Justiça Federal não vai fazer nada contra isso? Está explicado, não tem nada Exatamente, a ver. não tem nada a ver. Precisa ver a procedência do galo. Depende do galo. Doutor Mauro, qual é a carga horária de um juiz? 18 horas, tá bom? 18 horas? O senhor trabalha 18 horas no fórum? A gente convive, na verdade. Eu estou pensando, porque às vezes eu sonho com os casos também. Se isso contar como carga horária, então são 24 horas. Né? Se pensar que na hora que vai tomar banho também vai lembrar. Vai lembrar. Disso falar com a mulher na hora do jantar, você fala, puxa, sabe que eu estou com um caso? O que você acha, na verdade? Eu tenho um amigo, um juiz, que ele dizia o seguinte: estou perdendo os cabelos porque eu não sei se eu passei shampoo ou não. Porque eu vou lavando e eu vou lembrando dos processos. Eu vou lembrando dos processos. Eu não sei. Na verdade é exatamente isso. Depende do lado que você veio. Você controla se tomou banho ou não, dependendo do lado de onde você veio, né? Sabe que, na verdade, mas agora falando sério, a gente tem um expediente muito variado. O que acontece é o seguinte: o horário de funcionamento forense no meu caso, da 1 às 7h30, 8 da noite. Ocorre que a gente leva os processos para casa, ocorre que há sentenças que a gente perde 5 ou 6 dias para fazer uma sentença, né? Eu
não raro mesmo, profiro sentenças de 40, 50, 60 laudas, que você veja que é uma coisa, tudo em branco, você parte do nada, né? Isso não é raro, isso acontece com uma certa frequência. Poxa. Você precisa de muito tempo para fazer. Parece um pouco aquela função dos glosadores antigos, que escreviam laudas a respeito de um tema até razoavelmente restrito. Nós temos a questão do atendimento ao público, que é feito, no meu caso, através das audiências, que eu atendo aí partes e advogados, e o atendimento dos doutores advogados, que, no meu caso, é feito no gabinete e sem qualquer restrição, não tem limite, não precisa agendar, não precisa nada. O advogado tem direito e é atendido na Justiça Federal plenamente a hora que ele precisar lá, ele vai ter o atendimento. Eu os recebo pessoalmente se precisarem despachar diretamente comigo. Então, a carga horária, é por isso que o juiz não bate ponto, porque já se chegou a essa conclusão. Falou, bom, mas e o processo que ele está levando para casa e o que ele trouxe hoje de manhã, deixa o ponto aberto, como é que faz? Então, é por esse motivo. Na verdade, nós temos, eu digo que com 18 horas. Umas 18 com certeza. Fora domingo, sábados, feriados, né? Férias, muitas vezes. Eu sou filho de juiz. Eu nunca mais vou me esquecer, meu pai, meu avô tinha uma casa em Itanhaém, litoral sul aqui do estado de São Paulo. E eu me lembro que era uma festa, chegava julho e janeiro, principalmente janeiro, a gente ia nas férias para a casinha lá de Itanhaém. Para passar as férias, a molecada adorava, porque era praia, eu era molecão na época. E eu me lembro do meu pai, metade do porta-mala era dele, para Remington branca que ele tinha, era uma Remington, que na época era máquina de escrever, né? Era uma Remington e a carga de processos, inclusive com tarjas. A tarjinha vermelha era réu preso, tem que julgar logo. E eu me lembro, nas férias. Nas férias. Você já conviveu com isso? Ah, eu sabia. Quando foi para ser juiz, já sabia o que esperar. Eu não posso dizer que é surpresa. Eu vejo muitas pessoas, sabe, você está tocando num ponto, você vai me permitir isso, esse interlúdio. Eu vejo muitas pessoas que falam, não, eu gostaria de ser juiz, porque, puxa vida, é uma posição estável, dá status, ganha bem e trabalha pouco. Cuidado com o choque que você vai levar quando receber a sua vara para você administrar, né? É terrível, a impressão que se tem é que você assume um caminhão desgovernado na ladeira. Trabalha-se muito, trabalha-se intensamente e, na verdade, não existe uma situação de tanta folga, não. A família precisa entender, os amigos, a coisa é pesada, complicada. Caberia a pergunta aí dentro do que o Danilão falou, até para você elucidar, explicar para a gente. Muito se diz, mas a justiça é lenta. Dá para entender se realmente acontece isso ou é fruto do sistema que a gente está aí há tantos anos? Pois é. Eu acho que a gente tem que, antes de fazer, uma reflexão. Nós gostaríamos efetivamente de uma justiça muito rápida. Julgamentos sumários muito rápidos, no calor dos fatos, são frequentes exemplos das mais escabrosas injustiças que o mundo conheceu. Juízo de revolução. Juízo de revolução é assim. Juízo de revolução não tem prazo de defesa, não tem recurso, não tem muito prazo para nada. O sujeito é pego e é sentenciado no ato. O que nós temos que entender é que democracia não é fácil. Democracia com devido processo, com tempo de resposta, com recursos a órgãos jurisdicionais superiores,
pressupostamente compostos de juízes com mais experiência, com mais conhecimento, com mais ponderação ainda, que vão perscrutar os limites mais ínfimos do caso. Isso demanda tempo. Isto é do tempo. A história humana, e o Dr. Danelon é psicólogo, não vai me deixar mentir, isto é do gênero humano, julgamentos no calor da situação impedem que a pessoa enxergue o todo. É errado eu estar fazendo uma alusão a Pôncio Pilatos, de repente? Pôncio Pilatos. E o coitado do Pôncio Pilatos. O coitado do Pôncio Pilatos, que foi levado a uma situação por ser preto. Pôncio Pilatos é uma coisa interessante, porque ele deve ser um ancestral. Bem, o professor Gaetano Chacha, professor antigo catedrático de Direito Romano da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ele dizia que o Pôncio Pilatos era, na versão de pretor, que ele era, pretor romano, ele era uma versão atual do que seria hoje o juiz federal. Porque o que era o Pôncio Pilatos? O Pôncio Pilatos não era o jus gentium, o juiz da terra, das pessoas lá. O Pôncio Pilatos era o juiz que, em face do caso concreto, dizia o seguinte: isto tem interesse de Roma, eu mando para Roma. A função dele era essa, o juiz pretor. Se houver interesse de direito público, se houver interesse do império, eu avoco o caso. Se não, não. E foi o que ele fez. No julgamento dos julgamentos, né? Ali o Rui Barbosa fala muito bem, se construíram 3 ou 4 tribunais e uma infinidade de oportunidades de se fazer justiça. E não houve juiz suficiente para se proferir um julgamento justo. Julgamento sumário. Julgamento para aplacar multidões. No calor. No calor. Então, a questão da lentidão da justiça, a questão da lentidão do judiciário, me parece, eu acho perfeitamente compreensível. Na sociedade da internet não dá para conceber um processo lento, não dá. Mas eu acho que tem que ser feita a ressalva. Vamos ter um limite nisso daí, vamos ponderar isso daí. Nesse ponto de vista, Antônio Carlos, eu acho que a justiça ela é lenta, mas ela já foi muito mais. Hoje eu tenho visto situações que realmente, ideal de justiça melhor do que isto a gente não vai ter. Só para você ter um pequeno exemplo com um dado numérico bem concreto. Eu tenho causas que eu estou pagando precatório, veja bem, já houve decisão em primeiro grau, houve uma decisão confirmatória em segundo grau e veio para pagar. A causa ingressou na justiça no ano de 2012. Nós estamos em 2013. Mais do que isso, eu acho que aí já seria sumarizar demais a questão, tá certo? Então, a justiça, ela é lenta e a gente precisa descobrir qual é a lentidão que nos faz mal. O quão lenta ela deveria ser e o quanto ela está. Que foge exatamente dessa análise do calor. Exatamente. Isso eu acho muito importante. O calor da situação, ele é muito complicado, porque veja, o juiz é lide aberta. Sim. É litígio não composto, não tem como. Então, quer dizer, talvez por isso um certo distanciamento do juiz. O juiz ser um terceiro, que olha de fora, não é com ele. Eu tenho garantias, eu não vou ser afetado pela decisão que eu tomar naquele caso. É por isso que existem as garantias. É para garantir, no fundo e no final, a certeza de um julgamento composto com igualdade, com serenidade. Brilhante. Bom, agora vamos fazer a propaganda da própria Justiça Federal. Eu sei que a tecnologia também já está a favor do contribuinte, a favor do cidadão lá.
que chega, pelo menos na antiga era, tirava o seu extrato do processo. Isso. Hoje também já facilita a vida. Também já facilita muito. Hoje nós temos todo o nosso andamento processual é em rede. O advogado consulta do escritório, ele já é publicado na internet, ele já fica sabendo o teor da sentença no escritório, ele não precisa nem ir. Se for, ótimo, será muito bem recebido, tal. Quer dizer, o que eu acho importante desses avanços tecnológicos, Antônio Carlos, é que eles nunca alteraram o antigo modo de ser da justiça. Se o sujeito for lá, ele vai ser recebido da mesma forma. Mas se ele não puder, se ele não quiser, ou se ele não tiver condições, ele consegue acessar do escritório ou da sede regional da OAB. Muitas vezes ainda existem advogados que não têm o computador, que não têm acesso à rede. Eu costumo dizer que uma das causas mais difíceis que julguei aqui foi de uma causa previdenciária até, de um advogado que fez todo o trabalho com máquina de escrever. E realmente o advogado tinha um imenso conhecimento jurídico e colocou isso lá no jeitinho dele. Lá. Esse advogado vai ao balcão. Esse advogado, e ele terá que ser atendido. Né? Mas isso existe, isso está à disposição dos nossos facilitou, lógico que o tempo facilita para todo mundo. Nós falamos de máquina de escrever, que nós convivemos com isso, nós trabalhamos com isso. Eu sei que recentemente, meu filho que está aqui assistindo o programa, eu tinha uma máquina pequenininha e eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Ele perguntava, o que é isso? Que teclado é esse? Mauro, doutor Mauro, você disse que o senhor, seu pai, levava a Hamilton quando saía de férias. Quando você sai de férias, você leva o quê? Pois é, a gente leva o laptop. Laptop. Uma outra pergunta nesse teor. Doutora Renata, sua esposa, por vezes, não que você a consulte, não é isso talvez, mas você pede a sensibilidade feminina, às vezes ela pode te ver um pouco assim, pensativo, e eu a conheço muitíssimo bem, e ela fala, mas como a mulher quando chega, ela não quer nada, mas quer tudo e dá o suporte, dá o aporte. Você, desculpe a indiscrição, normalmente, às vezes isso acontece de você se consultar na sensibilidade feminina? Me consulto sempre. E eu faço até um complemento aí. Se faz ou não, tem a pergunta dele, ou se a vida do juiz passa a ser solitária na decisão? Passa, viu? Pior é que passa. Mas eu me consulto sempre. Eu me consulto sempre e já está virando até uma certa dependência psicológica. Você vai pôr esse caso que eu não falei com ela, eu deveria ter falado, eu teria julgado melhor. Né? Porque, na verdade isso é muito importante. Às vezes ela percebe, às vezes eu não falei, mas ela fala, você está quieto, o que aconteceu? Né? E isso realmente acontece. O que é muito bom é o seguinte, é uma pessoa com quem a gente consegue conversar, a gente consegue abrir, a gente consegue falar a angústia, o que está achando, que está te deixando meio inseguro, meio desconfortável, ela dá a opinião dela, eu acho isso importante. É claro que a gente não vai se basear só no que ela fala, mas ela tem a sua posição, ela tem me ajudado muito, ela tem sido muito companheira realmente. Vida de juiz não é fácil, não. Tem muitas decisões muito pesadas. Tem realmente dias que a gente chega em casa, sabe, arrasado. E é solitária nesse sentido, porque por mais que você converse, eu não converso só com ela, eu converso com o meu pai, eu converso com meus colegas, eu converso com os procuradores, o Ministério Público, mas no final, aquela hora é sua. Né? E nada substitui assim, a legitimidade da sua própria convicção. Não abandone o seu próprio julgamento. Isso é essencial. Mas é essa interface com as pessoas ali, os meus funcionários, eu tenho funcionários a quem eu recorro, gosto muito deles, não perco oportunidade de falar isso, indistintamente, são pessoas que eu tenho
E participam ali, estão ali. Às vezes a gente percebe que a sentença baixa para o cartório, eles ficam curiosos para saber o que aconteceu aqui, o que ele fez, onde é que ele foi aqui, né? E a gente percebe isso daí no círculo mais interno, mais próximo. Mas é uma coisa que nos ajuda a levar bem. Muito bem, vamos fazer uma parada, voltamos já para o último bloco. Hoje, nesse programa sensacional, entrevistando o juiz federal aqui de Bragança, Dr. Mauro Salles Ferreira Leite, ao lado de Antônio Damelon. O programa Coletivo de Imprensa vai para um rápido intervalo, voltamos já na sequência. Aguarda.